matar um de vocês. Amores, então, para não fugir do trivial, vou mostrar o roteiro das minhas aulas semanais. Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês que eu acho que vocês merecem ver e saber, tá bom? Que é a resolução do Conselho Estadual de Educação. Tá? Fala, tá, gente. Tá, gente. Tá. Isso, fala, tá, gente. professora, linda, maravilhosa. O que chegou Tá, aí? professora, linda, maravilhosa. Obrigada. Dani, Chegou agora pra aí eu perguntei pra Laís, né, se o Delta já tinha se decidido, né, sobre o que fazer com essa resolução. Aí ela falou que eles estão esperando o decreto oficial. Mas esse é o oficial. Então, eu não entendi. Não, Canan, peraí. Só vou mostrar vou mostrar o ofício para vocês. Porque ele é aberto ao público, ele não é um documento privado, tá? Viu aí? Tá vendo aí, gente? Então, para preservar a vida humana, considerou-se que as instituições de ensino básico e médio, né? Vai até que dia? Esses tipos de aula, gente? Até dia? 19 de dezembro. Tá. Aí aqui vem um parágrafo único falando da carga horária mínima. Eu estou conversando isso com vocês, no final você vai entender a minha motivação para isso, certo? Determinar que os resultados das atividades avaliativas sejam registrados de forma formal. Vocês já fizeram um monte de prova. Inclusive, agora, dia 20, deixa eu ver aqui, dia 21, vocês têm prova. Já até elaborei, são 8 questões da minha parte. Tudo bem, gente? Compartilhar a prova aí também. A prova também? Peraí. Olha aqui. As avaliações devem ter caráter. Qual é o primeiro caráter? Liga o microfone para participar, gente. Diagnóstico. Segundo, formativo e contínuo. De qualidade com quantidade. Isso quer dizer que, para avaliar habilidades e competências adquiridas com previsão do registro. Itens importantes da avaliação, do processo avaliativo. As avaliações devem orientar-se por meio de critérios coerentes com o conteúdo, certo? E alguém lê isso aqui para mim? Em tom de voz bem bonita, vai. Minha voz é feia. Anda logo. Antes que eu mato um de vocês hoje. Vai. A frequência dos alunos deve ser considerada como importante item avaliativo, ressaltada a necessidade de vincular tal frequência ao retorno que as instituições educacionais recebem de seus alunos. Então, a frequência é um item avaliativo segunda série? Sim, mas não é essa frequência que você entra aí e não mostra o nome, nem sua cara, e sai mudo, entra calado, não. Olha aqui. Item avaliativo, participação... A frequência dos alunos deve ser considerada... Sim, porque dentro da sala de aula, Canan, é o Canan que está falando? Dentro da sala de aula, você é avaliado só por nota, só por prova escrita, ou por um contexto geral de participação, de motivação, de tarefas feitas? Então, gente, aqui não é diferente, a diferença é que é remoto. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento que ninguém quis, tá? Então, a classificação dos alunos é vinculada à frequência. Instrumentos avaliativos, de 1 a 10. Primeiro, espaços em salas virtuais, que é isso aqui que a gente está fazendo. Redes sociais como ferramentas, que é o que a gente está fazendo, que também é processo avaliativo. Aqui, que eu movimento vocês muito no primeiro semestre, criação por parte dos alunos de produtos e materiais vinculados ao conteúdo. Só por prova.
Eu não tenho feito isso que vocês não... Semestre passado, vocês não apresentaram mapa de conceito? Sim. Então, histórias em quadrinhos, folders, mapas mentais, apresentações... Apresentações virtuais desses produtos, pode ser um webinário, uma conferência, uma exposição, fórum de discussão, avaliação diagnóstica, avaliação oral síncrona e online. Então, eu fiquei muito feliz com a resolução, porque ela vai totalmente ao encontro daquilo que eu venho fazendo com vocês. O problema, o grande problema é que a participação, quando eu falo para vocês, gente, põe o nome, põe uma foto, por quê? Facilita essa lista aqui, ó, para a gente ter parâmetros de aprovação, tá? Porque você não pode ser aprovado só por uma prova, você tem que ser aprovado por um conjunto. Então, as aulas são remotas, então vamos fazer desse momento o melhor momento possível, tá? Liberem as câmeras, liberem os áudios quando for pedido. Aí vocês acham que é migué meu. Eu mostrei a resolução, tá aí. Se quiser ver a resolução, ela é pública, está em qualquer mídia aí. Você pode procurar que você vai achar. Tá bom? Então, a participação de vocês é de suma importância. Vocês são uma sala que tem grande potencial, mas uma participação baixa, participação aí de se dar por 3, 4 alunos. Fui clara? Convenci vocês ou não? Sim. Sim? Qual que foi a pergunta aí? Alguém quer discutir? Vamos agora, cale-se para sempre. Olha aqui o cronograma, que agora vai estar na plataforma. Dia 11/8, eu enviei a videoaula sobre a correção. Odiei, porque eu queria corrigir com vocês, porque sendo assim, eu poderia marcar aqui, ó, os alunos que participaram efetivamente da correção, mas foi uma videoaula. Hoje eu vou retomar outro conteúdo. Eu retomei a análise sintática porque ele é basilar, né? A análise sintática é basilar para qualquer outra matéria da língua portuguesa. O que nós vamos estudar hoje? Alguém lê para mim? A retomada das orações subordinadas substantivas. E o que mais? Orações subordinadas adjetivas. O pronome relativo. Estou falando da tarefa? Vou. Sabe onde que estão as tarefas? Dentro dos próprios slides. Não vou mandar a lista, tá? Por quê? Porque eu não quero. Aqui está o meu e-mail, aqui está o meu telefone, tá? Essa sala é a sala que menos me procura para resolver um exercício, algo assim, tá bom? Então, esse é o nosso cronograma da semana. Agora, eu vou iniciar retomada de conteúdo, que eu já dei esse conteúdo. Eu queria ver você, gente. Mostrei lá a resolução do conselho, que esse momento, ele é preciosíssimo entre você e o professor. Porque o dia que tiver um conselho de classe, que ele vai existir, esse conselho de classe, o professor vai estar munido da sua lista. Ai, Pedro, nós vamos sentir sua catinga daqui. A gente tem parâmetros para te aprovar. Não, nossa, olha aqui, o Gustavo Roriz participou de tudo, o Johnny, o Canan, a gente tem que ter parâmetros, mas enquanto vocês ficam aí com essas letras lindas, R, P, P, E, K, não tem jeito de avaliar vocês, não. Aí vocês serão só nota mesmo. Vamos lá? E aí, Canan, bom, velho? Ah, seus lindos, é só dar bronca, Não, vocês velho. né? Fechar o cronograma aqui para eu poder compartilhar os slides. Ô, Dani. Oi, meu amor. Lembra no semestre passado uma lista enorme de oração subordinada, substantiva e adjetiva? Eduardo, eu cheguei a corrigir ou teve aquele feriado e teve prova? Aí teve o feriado e na outra aula a gente teve uma aula que a Tânia e a... Pegaram. E a Lu tava junto, aí acabou Duda, que a gente não corrigiu. Faz um favor para mim, na hora que terminar essa aula, me manda essa lista no WhatsApp, só porque aí eu vou postar ela junto hoje, eu posso transformar ela em revisão. O que você acha? Uhum. E se eu for procurar aqui, eu estou em 5 escolas. Então, vou esperar, tá, Duda? Então, eu vou acrescentar lá no cronograma essa lista, ó, da semana, do semestre passado, que não foi corrigida, porque foi verdade. Pegaram a minha aula por algum motivo qualquer. Vou esperar, tá, Duda? Tá bom. Amores, chegou aí, né?
Orações subordinadas substantivas? Chegou? Chegou. Tá. Preste bastante atenção, tá? Se você já tem essa lista aí que eu passei não foi revisão, foi lista mesmo, e eu não corrigi porque terminou o semestre, alguém pegou minha última aula, bem lembrado, Duda. Então tá aqui. Oração subordinada substantiva. Vamos junto comigo, todo mundo, esquece o que você está fazendo aí, presta atenção na aula, tá? Vou mandar esses slides junto para vocês estudarem. Eu vou repostar, porque ele já está postado lá na plataforma semestre passado. Oração subordinada substantiva. Oração porque tem verbo. Manda esses slides, eu vou mandar. Substantivo porque tem valor de substantivo. Se você prestar atenção, o substantivo é a maior classe gramatical da língua portuguesa. Morfologicamente, a gente tem substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição. E aí você vai pegar um substantivo e transformar em oração. É preciso paciência, é preciso que se tenha paciência. Eu transformei um substantivo em uma oração substantivada. Tá vendo esse que aqui? Ele é uma... Que, Canã, que você tá falando? Não tô entendendo, fala. Esse que, gente, ele configura-se uma conjunção universal. Quando a gente pega uma redação do Enem, às vezes tem 15 ques, como ele é universal. Porque o menino, ele tem um repertório de elementos coesivos fraco, tá? Então, vamos seguir aqui nos slides. Veja. Orações subordinadas substantivas têm que ser introduzidas por conjunções integrantes. Quais? Que e se. Isso é de suma importância, tá? Aqui, na segunda série, a gente revê esse conteúdo do 9º ano, assim, step by step. Onde ele vai ser útil na sua vida? Nas produções textuais. É nítido quando você pega uma dissertação argumentativa em que o menino, ele aprendeu as orações e aquele que não aprendeu. É nítido, tá? Para você ter essa escrita concisa, essa escrita fluente, que a gente não engasga, você precisa estudar isso daqui. Então, veja. Ela não sabe que seus pais já chegaram, ela não sabe se seus pais já chegaram. Semanticamente, qual a diferença das duas frases? Qual o sentido? Qual que é a diferença das duas frases? Liga o microfone, alguém me responde. Na primeira, os pais dela já chegaram. Os pais chegaram, só que não sabe. Então, semanticamente tem um significado diferente, mas ambas, olha, aqui, ó, se eu passar uma barrinha aqui, eu estou dividindo primeira oração com segunda oração. Essa primeira oração é chamada de oração principal. Essa segunda oração é chamada de oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela tem uma conjunção que integra. Conjunção integrante vai integrar uma outra ideia. Por que é suborno? Suborno é a minha relação com o delta. Eu dependo do delta, o delta depende de mim. Então, ela não sabe que seus pais chegaram, essa oração depende dessa e vice-versa. Por quê, gente? A Laís chegou lá na sala e disse assim para vocês, ela não sabe. Qual que é a pergunta que você faria a ela? Do quê? Sabe o quê? Quando você faz essa pergunta e a resposta está aqui dentro da outra oração, é a oração subordinada, de dependência, tá? Ela não sabe o quê que seus pais chegaram. Se aqui dentro da OP eu tenho um verbo transitivo direto, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A mesma coisa que a de baixo. É possível que as orações também sejam introduzidas, além de que e ser, com os outros. Quem, qual, onde, mas eu não quero não quero focar nisso, eu quero que você foque no que e no ser. Aqui está a classificação. As substantivas, gente, presta atenção. Substantivo. O que é um substantivo? É uma classe da morfologia, mas o que ele é? Alguém me fala, por favor. Cri, cri, cri. O que é um substantivo, gente? É o ser, é aquilo que nomeia os seres.
Eu tenho substantivo próprio, concreto, abstrato, derivado, simples, composto. Então, se eu disser Maria Eduarda participa das aulas. Quem participa das aulas? Participa, segunda série. Eu não vou ter parâmetro para o conselho. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, que Maria Eduarda. sintaticamente é um sujeito determinado Mas- simples. Sintaticamente, sujeito. Morfologicamente, é um substantivo próprio. Então, o que o substantivo funciona dentro da oração? Pode ser subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa positiva. Então, muita atenção. É preciso que mantenhamos a tradição. É preciso, sabe, se é sabido, convém. Tá vendo as OPs em preto? O que é OP, gente? Oração? Oração principal. Isso. E aqui todas são iniciadas com o quê? Então, você bateu o olho, tem o quê? É uma conjunção que integra uma nova ideia. É preciso barra. Dentro da oração principal é preciso. Tem sujeito? Não. Não. Se não tem sujeito, isso aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É regra, é regra. Tá? Onde que eu uso esses inícios aqui? Em que tipo de gênero textual? É sabido, é Dissertação. preciso? Dissertação. Tá? Esse tipo de oração subordinada, substantiva e subjetiva é muito bem-vindo em textos dissertativos e argumentativos. Sabe-se. Ah, então o primeiro exercício que eu vou fazer é ver se tem sujeito na UP? Sim. Percebi que um vistoso grupo de ciganos chegava à praça. Barra. Quem percebi? Eu. Tem sujeito? Tenho. Tem. Então não é subjetiva. Então a gente vai passar para outro step. Já eliminei a classificação de subjetividade. Quem percebe, percebe alguma coisa. E percebi o quê? Que um vistoso grupo de ciganos chegava à cidade. Esse verbo é transitivo direto, então isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vira relação de dependência? A família nunca se opôs. Quem nunca se opôs, meus amores? A família. Família. Tá. Se eu venho só até aqui, tem sentido? A família nunca se opôs? Não. Qual que é a ela se opôs pergunta? aqui. Quem se opõe a algo. Quando eu faço a pergunta preposicionada e a resposta é preposicionada, esse verbo é transitivo? Indireto. Então, aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, Indireto. indireta. Muito cuidado para não confundir objetiva indireta com completiva de nome. Prestem atenção. Quem tem certeza? Eu. Tem sujeito, não é subjetivo. Eu tenho o quê? Certeza. Então, dentro dessa OP, eu tenho sujeito oculto, VTD, OD. De que ela manterá a tradição do seu povo, completa certeza eu tenho? Certeza. Certeza é nome ou é verbo? Nome. Ah, então oração subordinada, substantiva, completiva, Nominal. nominal. Predicativa e apositiva, elas são as mais simples possíveis. A subjetiva é quando não tem sujeito na OP. A predicativa, gente, que tipo de verbo é esse colado na conjunção aqui? De ligação. Toda vez, professor, que eu tiver um verbo de ligação colado na conjunção integrante, ela é predicativa? É. Porque lá nas análises sintáticas, segunda série, você viu que se eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito ou do objeto. Então, a verdade é que ela nunca negou suas origens, oração subordinada, substantiva, predicativa. Como eu disse a vocês, o aposto e o vocativo são termos. Acessório. Eu posso retirar da oração que ele não faz falta, mas ele tem uma característica. Ele sempre vem virgulado, isolado. Então, todos concordam com essa ideia. Qual a ideia? Que as tradições devem ser preservadas. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Certo? Aqui tem uns exercíciozinhos bestiais para serem feitos. Eu vou fazer agora, mas eu vou chamar um nome. Já que a Maria Eduarda vai me mandar a lista, eu sei que lista que é, mas até eu procurar, aí você me manda, Duda. Uhum. Tá? Eu vou colocá-la como tarefa obrigatória. Foi necessário que Maria abandonasse sua terra natal. Luísa Ferreira está aí?
Lu, onde eu passo barrinha aqui? Só um segundo, deixa eu pensar. Pensa. Eu vou te ajudar. Quê? Sempre antes da conjunção integrante. Então, qual que é a oração principal, Luísa? Foi necessário? Foi necessário. Oração subordinada, que Maria abandonasse sua terra. Se aqui eu tenho um quê de conjunção integrante, é automaticamente a oração subordinada substantiva. Dentro da OP, Luísa, ajuda ela, gente. Tem oração, tem sujeito? Dentro. Foi necessário. Quem foi necessário? Tem sujeito? Não? Não. Não? Oração subordinada, substantiva, Sem sujeito. subjetiva. Subjetivo. Obrigada, Luísa. Por nada. Laila tá aí? Isadora tá aí? Tô. Laila, bate o olho aqui, classifica essa bichinha para mim sem barrear, sem achar verbo. Né, Isadora. Então vai, Isadora. A Maria é sujeito. Maria tem. Olha lá, não tem 2 pontos, Isa? Então, é objetivo. Oração subordinada, substantiva, positiva. Olha o aposto, voltar à sua terra natal. É um aposto resumitivo. Certo? Eu vou fazer essa aqui com vocês. Maria estava convencida de que voltaria à sua terra natal. O primeiro exercício que você deve fazer, se você ainda não estiver no nível mais avançado, é achar as orações. Estava convencida e voltaria. Quantas orações eu tenho nesse período? 2. 2. Período composto, então, certo? Onde eu vou barrear? Sempre aqui. A oração principal é aquela que eu não tenho conjunção integrante. Maria estava convencida. Aí eu vou fazer a análise da OP, porque a substantiva, a resolução dela, a classificação dela está dentro da OP. Quem estava convencida? Maria. Então tem sujeito, não é subjetiva. A Maria estava, é verbo de ligação. Ligação. Convencida é predicativo do sujeito. Então, gente, dentro dessa OP tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. De que ela voltaria à sua terra natal? Está completando o que da OP? Do que ela estava convencida. Convencida. Quem está convencido, está convencido de alguma coisa, não é, Yasmin? Completiva nominal. Completiva nominal. Oração, subordinado, substantivo, completiva nominal. Então, vamos lá? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque essa depende dessa. Substantivo, porque tem valor de substantivo. Completiva nominal, porque completa o sentido de um nome. Vou descompartilhar esses slides. Vou enviar para vocês, tá? Tá bom. Vou reenviar, porque eles já foram enviados logo no primeiro semestre, deve estar lá na plataforma. Tá bom. Aí aqui eu tenho... Dani, eu já te enviei a lista. Obrigada, meu querido. Já vou acrescentar aqui. Orações subordinadas adjetivas e pronomes relativos. Professor, está muito rápido. Não, gente, porque eu estou retomando conteúdo. Se você achar que está rápido, você que tem que me falar. Tá? O dia que eu expliquei isso daí, eu gastei 2 semanas só no substantivo, depois mais 2 semanas só nos adjetivos. Eu estou retomando, então é importante você me dar retorno. Então, olha. Adjetiva, diferente da substantiva, tem valor de quê, meus amores? De adjetivo, tá? O adjetivo é uma classe gramatical que, diferente do substantivo, ele classifica os seres, certo? Então, olha, se as substantivas são introduzidas por conjunções integrantes Q e C, as adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. O que é pronome, professora? Fala para mim o que é um pronome, segunda série. Pronome. É aquilo que substitui? O nome. Canaã saiu da reunião. Substitui Canaã por um pronome pessoal do caso reto. Ele. Aí você estudou todos os pronomes, chegou no 9º ano. O último pronome que você estudou foi o tal do relativo. Gente, relativo é relativo a alguém.
A frase mais besta do mundo. Daniela tem uma casa, ponto. A casa da Daniela é velha. Junta as orações. Daniela tem uma casa? Junta, gente. Então, se você tem domínio dos pronomes relativos, a sua redação fica mais bonita, mais elegante. Quais são os pronomes relativos, professor? Que, qual, quem, cujo, onde, aonde, quanto, como, quando. Veja aqui, era uma jovem fascinante. Vamos transformar em oração? Era uma jovem que fascinava. Que fascinava. Professor, como que eu vou saber que esse que não é conjunção integrante? Substitui ele pelo qual, as quais, seus derivados. Vamos, gente? Era uma jovem a qual fascinava? Deu certo? Toda vez que você substituir o que pelo qual e der certo, é pronome relativo. Se você substituir e não der certo, é conjunção integrante. Tudo bem? Ou não? Tudo, né, gente? Então, vamos nos pronomes relativos? Os pronomes relativos, gente, eles têm mecanismos de encaixamento. Eu pedi para encaixar 2 frases idiotas. Eu tenho uma casa, a casa que é velha. Olha aqui. Compramos os livros, o professor nos pediu que lêssemos os livros. Qual que é o mecanismo de encaixar as 2 orações? Compramos os livros que o professor nos pediu que lêssemos. Pessoal, para você não se confundir, por que isso aqui é pronome relativo? Porque substituir por o qual, a qual, dá certo. Tá? Compramos os livros, os quais. O qual, ele é um pronome muito bem-vindo dentro da dissertação, tá? Se ele é relativo a quem dentro dessa oração? O que eu evitei repetir nessa frase aqui de baixo? O sujeito. Os livros. Então, ele é relativo sempre ao seu antecessor. Ele é relativo a quem está colado na rabiola dele? Sim. Pronome relativo é relativo ao seu antecessor sempre. Tá? Fala, tá. Tá. Mecanismo de regência. Isso aqui é tão importante porque brasileiro não faz isso. Mas você pode fazer. Olha aqui. O gerente apresentou condições a que todos se opunham. Lê para mim a frase sem o A. O gerente apresentou condições que todos se opunham. Deu certo, ficou bonito. O gerente apresentou condições de que todos se opunham. Lê sem o D. O gerente apresentou condições que todos desconfiaram. Isso. Então, gente, geralmente, um aluno, uma pessoa que já está na universidade, principalmente estudantes de direito, eles não fazem essa regência aqui do A, do que, do com, de que. Ele não põe, porque ou ele não teve um bom professor, ou ele não era interessado. Por quê? Quem se opõe? Se opõe? Algo. A algo. Quem desconfia? Desconfia de algo. De quê? Quem concorda? Concorda? Com alguma coisa. Isso. Quem tem necessidade de... Então, esse mecanismo de regência, ele é esquetérrimo. A frase fica totalmente coerente, concisa, elegante. Prestem atenção nesses verbos em itálicos aqui. Pronome relativo que? Ele é universal. Tá aí o motivo pelo qual as pessoas só usam ele. Ele serve para pessoa, coisa e lugar. Já li o romance que você recomendou. Por que tem A e lá em cima não tem? Porque quem se refere a algo? Isso. Agora vamos substituir esse aqui pelo qual. Você está fazendo exercício e você não sabe se essa merda desse aqui é uma conjunção ou é um pronome relativo. Tá certo. Já li o romance, o qual você me recomendou. Deu certo? Deu. Pronome relativo. Se é pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Aqui você tem um emprego de o qual, as quais. Os slides estão muito bem feitinhos, dá para você estudar sozinho. O emprego do quem, que é só para pessoa. O cujo. Vou falar um pouquinho do cujo. Se eu lhes perguntar qual foi a última vez que você ouviu alguém usando, você vai falar nunca. Cujo é só para posse. Ele ficou obsoleto, ele caiu em desuso, igual a mesóclise. Só que ele é bem-vindo no gênero dissertativo argumentativo. Então, gente, muita atenção no cujo. Tá vendo que ele tem 5 peculiaridades?
Há nas florestas milhares de plantas cujas propriedades ele faz concordância com seu antecessor, plural, plural, feminino, feminino. Ele não aceita, tá, gente? Muita atenção. Coisa antes dele, de cujo qual, eu escuto muito professor falando, o cujo, de cujo, não. Pretende estudar essa planta cuja seiva. A seiva é de quem? Da planta. Então, ele é só para posse. Outra coisa que brasileiro usa muito, onde no lugar errado. Onde para lugar fixo, aonde para lugar móvel, tá? Então, essa terra onde pretendo plantar, visitarei no próximo dia a Itália de onde é bonito? Não, mas ele existe. Sabe o que não existe? Que me mata? Na onde você vai. É o morro. Na onde não existe, tá? Então, olha aqui. Onde, pronome relativo, onde é só para lugar, mas o que aconteceu? Ele quase que está virando um pronome universal, as pessoas estão enfiando ele até em petição. Precisamos encontrar uma forma de resolver nossos problemas onde não haverá. Por que está errado, gente? Porque não é lugar. O senhor estará recebendo um novo cartão de crédito, onde poderá estar sendo usado. Sem contar com onde está errado, tem gerundismo aqui, ó. Tá? Onde é só para lugar. O quanto está aqui, para você estudar sozinho, o como também. Pronome relativo. O que eu quero falar com vocês? Que os pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas. E as adjetivas são restritivas ou explicativas. Muito simples, professor. Eu bati o olho, tem vírgula explicativo. Só que pode ter um exercício ou outro pedindo que você explique. O moço esperava a jovem que trabalhava na fábrica de tecidos. O moço esperava a jovem a qual? Oração subordinada, adjetiva? Restritiva. Porque está restringindo um termo. Aqui ele está explicando, o rapaz participou de várias batalhas da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu em 39 e 45. Então, existe oração subordinada adjetiva explicativa sem vírgula? Não. Mas tem que saber o sentido. Por que é restritivo? Por que é explicativo? Muita atenção quando você for usar as vírgulas. Minha tia que mora comigo é professora, minha tia que mora comigo é professora. Qual que é a relação de diferença? Qual que é a semântica? O que tem de diferente nessas duas frases? A diferença é que essa é a oração subordinada adjetiva restritiva, e essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mas, semanticamente, qual que é a diferença? Nenhuma. Lembra que a pontuação, ela te deixa rico, te deixa pobre, te torna bandido? Qual que é a diferença aí? Sei não. Sabe, gente, olha aqui, minha tia que mora comigo é professora. A minha tia, aquela que mora comigo, é professora. Onde ele tem mais de uma tia? Na primeira ou na segunda frase? Na segunda frase. Muito bem. A pontuação muda tudo, viu, gente? Pontuação é de suma importância. Além da lista que eu vou mandar, aqui tem uns exercícios muito bons para serem feitos. Esses slides estão... O quê, Pedro? Você falou que não ia mandar a lista. Não, vou mandar os slides e a lista que eu não corrigi esse mês passado. Eu prefiro que vocês façam a lista e esse exercício, não é nem exercício, ó, ele vai falar dos erros comuns. Aí a gente combina o seguinte, quando você estiver estudando esses slides, você for fazer um exercício e não deu conta, me chama no WhatsApp. Exercício eu não hei de corrigir, eu vou corrigir a lista que eu não corrigi esse mês passado. As adjetivas estão no próximo livro, né? Não sei, eu tenho que olhar. O livro de vocês, não, no livro de vocês, está no livro de vocês. Está no livro 2. No livro 2 só vai até adverbial. Tá. A adjetiva vem antes da substantiva lá, não? Eu tenho que olhar, não sei não. Não olhei, eu estou retomando conteúdo através das provas que vocês fizeram, mas para mim está no livro, se eu não estiver enganado. Pessoal,
Então, vamos combinar? Semana que vem, independente se vamos